Portanto, estamos aqui então, não é bem para comemorar, mas falta aqui o bolo, falta as velhinhas e tudo, mas faz hoje aí os 60 anos, e mesmo assim 60 anos é, pronto, considerando uma certa data, que é a famosa noite de 3 para 4 de julho, né, de 47, porque a própria data em si, existe aí uma série de teorias, e ela varia um pouquinho, entre, digamos, o 2 de julho até o meados de julho, mais ou menos. Isso também implica um segundo acidente e tal, mas pronto, para não adiantar ainda a conversa, vamos fazer o seguinte, antes de mais nada, depois cada um aqui se apresenta aqui, eu dou boa noite, eles vão se apresentar, e nós vamos ter meia hora aqui de uma matéria preparada pelo Nuno, e que vai, portanto, depois dessa matéria nós iniciaríamos aqui o debate, levantaremos aqui uma série de questões, e quem, daí da parte de vocês também, que quiser fazer perguntas ou tiver alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade, porque vai estar aqui um microfone sem fio na mão de vocês aí para fazer qualquer pergunta. Bom, para já, passo aqui a palavra aqui ao Paulo Cosmelli. Ora, muito boa noite. Realmente hoje não estou nos meus melhores dias, estou com uma gripe súbita tremenda, quase de cair para o lado, mas não quis de ter aqui a honra da vossa presença. Muito obrigado. Como já foi dito, e muito bem, é uma comemoração e quase mais um alerta para este tipo de realidade. A ovniologia, ligado, portanto, logicamente, a objetos voadores não identificados. Vai-se falar aqui um bocadinho de Roswell, já sei que vão ser passadas umas imagens, vai haver abordagens diferentes, e eu já me dedico a este tipo de investigação já há uns anos largos, de maneira que, apesar de não estar nos meus dias, vou tentar estar à altura da vossa presença e depois das vossas questões. Está a funcionar? Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo, aliás já é boa noite. Quero agradecer principalmente ao Abel por ter sugerido a ideia de fazer esta iniciativa e obrigado pelo convite que nos fizeste, foi um trabalho colaborar contigo na organização deste evento. Quero agradecer também ao Paulo Cosmelli, um dos maiores investigadores em Portugal da ovniologia, um dos mentores nos meus primeiros anos em que me dediquei à investigação deste tipo de assuntos. Aliás, fez agora 10 anos que fui com o Paulo a primeira vez à televisão e, curiosamente, 10 anos depois estive com ele num programa de televisão, desta vez a participar. Eu vou então passar um excerto de 30 minutos de um documentário que tem 1h30, de um documentário que está a ser editado pela revista UFO no Brasil, e é um documentário que tem as partes mais importantes do caso Roswell, para que tenham uma percepção do que é que aconteceu nessa ocasião, e então depois, como disse o Abel, seguirá o debate. Espero que gostem. Espero que tenham gostado, e para quem não sabia de nada, ficou com alguma coisa aí guardada. E para aqueles que já pesquisaram, que já ouviram falar muito dessa história, espero que tenham agregado novas informações, porque assim, isso na minha modesta opinião, esse caso torna-se, digamos, difícil de analisar, porque faltam dados, digamos assim, que fazem parte da própria cultura, digamos, do caso. O homem desconhece, pelo menos oficialmente, como é que funciona o universo, como é que se relacionam as civilizações por aí, pela galáxia. Aliás, é bom falar nesses termos, porque a qualquer momento o homem vai esbarrar aí, nem que seja sem querer. Portanto, nós estamos com cada vez mais instrumentos no espaço e cada vez com a tecnologia mais evoluída. E só para dar um adendo, portanto, há 12 anos atrás, oficialmente tínhamos 9 planetas no sistema solar e era a única coisa que sabia-se. Hoje, além de terem rebaixado um para planeta não, já sabemos que oficialmente já são 300 planetas fora do sistema solar que já foram encontrados. E já na fila, pelo menos uns 1.000, 1.500 para serem confirmados. Portanto, dentro de 5 anos, a quantidade de planetas que oficialmente vão aparecer praticamente, vai lá, toda semana, vai ser na base dos milhares.
só para termos uma ideia dos números, temos 500 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. Ora, basta uma média de um planeta por estrela, já dava bastante planeta para... Portanto, isso é um dado importante que as pessoas não, quando analisam uma coisa dessas, nunca se lembram. Para já é aquela velha questão, uma pessoa quando vê um caso julga sempre em função do próprio comportamento, etc, etc. Talvez porque nunca, pelo menos oficialmente, houve uma equipe interdisciplinar, por exemplo, de biólogos, de psicólogos, de todos os zoólogos da vida, para tentar analisar determinadas coisas que até são visíveis. Por exemplo, a descrição desses seres dá ali umas dicas interessantes do que eles podem ser, efetivamente, que características até pode ter o próprio planeta deles. Mas pronto, para isso não se estender muito aqui, vamos fazer o seguinte. O Paulo aqui provavelmente já estudou isso há muito tempo e já com uma certa profundidade, tem aqui as explicações, entre aspas, dele. O Nuno tem outra postura. Então vou deixar aqui os dois mostrarem aqui os seus argumentos, depois no final vamos ver aqui como é que conclusões, se é que alguma conclusão a gente tira, porque qualquer coisa ainda tem alguns dados interessantes para dar aqui no final. Quem é primeiro aí? Vai o Paulo? Bom, então, já que me dás a honra... Vai o Nuno, pronto. Como o Abel disse, eu sou uma espécie de herege, porque não, disseste que tinha uma opinião diferente, sim, peço desculpa. Quem me chamou herege foram outras pessoas, mas também agora não vem aqui ao caso. Eu quero fazer uns considerantes primeiro, antes de falar sobre o caso Roswell. Em primeiro lugar, o que é importante aqui é, sobretudo, haver debate entre a comunidade ovniológica. Os debates não deixarem de ser entre os supostos ovniologistas que acreditam em ovnis e os céticos, os cientistas, mas também discutir entre nós, os ovniologistas, aqueles que acreditamos que o fenómeno ovni é a manifestação de uma vida extraterrestre ou não humana que se manifesta no nosso planeta, e dialogar sem fanatismos sobre aquilo que às vezes as pessoas ou a comunidade ovniológica considera como sendo um ponto assente, como sendo um dogma. E eu defendo que a ovniologia não pode ser um dogma. A ovniologia tem de ser um espaço para o diálogo, para o pensamento crítico, para a dúvida e para o debate. E o que a maior parte da ovniologia e dos ovniologistas querem hoje pensar, é que o caso Roswell é o caso mais importante. Tanto que há quem diga que a ovniologia moderna começa com o caso Roswell. É aquele mais importante, porque é aquele onde caiu o OVNI, ou dois, onde caíram extraterrestres, onde o governo norte-americano capturou a tecnologia, capturou os cadáveres, e a partir daí começou a construir a Área 51, e a partir daí começou a política da censura. E, portanto, muitos ovniologistas defendem que, se Roswell se provar que não tem nada a ver com extraterrestres, que a ovniologia acaba por se desmorontar. E eu venho aqui dizer que não. Eu venho aqui dizer que se chegarmos à conclusão de que Roswell não tem nada a ver com extraterrestres, a ovniologia continua. E continua ainda mais forte, porque não se está a fundamentar nenhum caso que, se abalar, pode destruir a ovniologia por completo. A ovniologia é aquilo que é hoje em dia. São as pessoas que têm dúvidas, que veem algo que não pode ser explicado. É a investigação que tem de ser feita hoje e não basear-se em argumentos que já têm, neste caso, até 60 anos. Mas em relação ao caso Roswell, e antes de dar a palavra ao Paulo, eu quero ser bastante claro em duas coisas. Primeiro, uma definição. Um ovniologista não é aquela pessoa que investiga fenómenos ovnis e acredita que eles são de origem extraterrestre. Um ovniologista é uma pessoa que investiga seriamente relatos de OVNI, chegando depois à conclusão de que ou são de origem extraterrestre ou não são. Mas um cético, desde que investigue seriamente o fenómeno OVNI, é um ovniologista. Isto é uma definição que eu acho que é extremamente importante e que as pessoas hoje em dia se esquecem um pouco. E em relação ao caso Roswell, eu devo dizer que tenho bastantes dúvidas que tenha a ver com extraterrestres. Mas estamos de acordo numa coisa. Caiu algo em Roswell e houve uma conspiração para ocultar aquilo que caiu. Mas antes de me alongar, vou então passar a palavra ao Paulo. Obrigadinho. Realmente, pronto, isto para mim deixa-me muito satisfeito. Aqui o Nuno Silveira e a ISPO terem dado a honra de me terem convidado para estar cá com eles. Eles têm feito um excelente trabalho. Cá em Portugal, realmente, quando se faz alguma coisa, até se sabe fazer. Eles têm uma força de vontade tremenda e fazem o possível e o impossível realmente para serem o mais fiéis, e são um grupo de pessoas honestas. Isto é muito importante porque tem também havido muita exploração
não só na parte comercial, como a nível religioso, inclusive, a nível de seitas, formam-se seitas para acreditar em OVNIs ou para seguirem OVNIs ou estar à espera de entidades extraterrestres, etc., por aí fora. E eu tenho vindo, ao longo de uma série de anos, a advertir para esses perigos e para se ter o máximo cuidado. E realmente a ISPO tem feito um excelente trabalho de separar um bocadinho o trigo do joio. Entretanto, voltando aqui e não saindo, logicamente, do tema, não nos podemos esquecer que antes de Roswell, 50 anos antes de Roswell, tivemos também um outro incidente em Aurora, a 17 de abril de 1897. Caiu realmente também qualquer coisa lá. Houve montes de testemunhas e, curiosamente, houve destroços que se espalharam e recolheram um corpo e fizeram um funeral em Aurora, portanto isto nos Estados Unidos, América do Norte. Fizeram um funeral ao próprio tripulante, que tem uma semelhança incrível a nível de relatos com os relatos que 50 anos mais tarde são feitos em Roswell. É curioso que de toda esta descrição de Aurora pouco ou pouquíssimo se sabe. Curiosamente, depois desta queda em Aurora, a Aurora foi tirada do mapa dos Estados Unidos, isto é um facto, e só muito mais tarde, há pouco tempo, é que voltou a vigorar no mapa dos Estados Unidos. Não houve aquela máquina publicitária, aquelas recordações, aquelas coisinhas que nós vimos quando acontece este tipo de fenomenologia, monta-se logo uma máquina comercial à volta, o que é sempre também preciso ter uma certa atenção. Até que ponto é que pode ser especulação, o que é verdade e o que é que passa a ser mentira a favor de alguém encher os bolsos. Bem, entretanto, também há mais uma série de coisas que realmente, factos, que não batem muito certo neste incidente relatado em Roswell. Curiosamente, e para ser também sucinto, porque temos que ouvir também aqui estes meus colegas e também ouvir-vos a vocês, mas eu queria compartilhar convosco uma notícia que saiu a 30 de junho deste ano, que tem a ver com o falecimento do tenente Walter Haut, que era exatamente o Relações Públicas, o oficial de Relações Públicas da base de Roswell em 1947. Foi ele que foi ordenado pelo coronel William Blanchard, que foi dar a notícia que aquilo realmente do que tinha sucedido, mas sempre negou em vida qualquer relação a algum objeto caído que não fosse um balão ou uma experiência ligada ao projeto Mogul, que era um projeto que estavam a desenvolver em Roswell com balões de alta altitude, por causa também ligado à parte do começo da Guerra Fria, etc. Eu estou aqui a cortar uma série de coisas para aproveitarmos depois também as perguntas e respostas. Entretanto, este tenente deixou uma carta. Ele faleceu na última semana de junho, portanto estamos agora no princípio de julho deste ano, e deixou uma carta para ser aberta após a sua morte. E ele na carta vem exatamente então dizer que, e revelar que houve um processo de encobrimento daquilo que se passou em Roswell. Na carta que ele deixou vem dizer que realmente houve corpos humanoides como os descritos já no filme e daquilo que nós, das imagens que nós vimos,
e relata também mais uma série de informações que vêm exatamente dar razão a quem 30 anos depois começou a abrir a boca sobre aquilo que se tinha passado em Roswell. 30 anos porquê? Porque todo e qualquer acontecimento que seja matéria, ou seja classificado ou tenha o selo de classificado nos Estados Unidos, está 30 anos em segredo de Estado. E então o Major Jesse Marcel, ao fim desses 30 anos, vem então fazer o relato que já ouvimos também a dizer que tinha caído um objeto com aquelas características, etc, tal. Já vimos também as imagens do indivíduo da funerária e por aí fora, e também este tenente fala numa reunião que o General Ramsey e o resto do staff teve, que também foi ali mencionada, e fez passar até um objeto metálico apanhado dos destroços, e fala em 2 locais de impacto. Portanto, fala em 2 quedas, ou queda de 2 objetos. E há uma das quedas que conseguiu ser muito bem escamoteada, conseguiu ser muito bem disfarçada, falando exatamente na outra, talvez com menos importância. Bem, eu não vou alongar aqui muito nisto, queria também só fazer assim mais uma alusão rápida, que da desculpa que depois deram que os corpos, que não eram corpos, que eram uns dummies, portanto que eram uns bonecos, em que estavam também a fazer umas experiências de deixar cair uns bonecos da alta altitude para fazerem as experiências de como seria os pilotos a injetarem-se dos aviões ou das quedas dos astronautas, os impactos que haveria, tal. Mas há uma coisa curiosa que também às vezes pouco se fala por não ter havido conhecimento, é que esses bonecos, que faz parte da desculpa que tinham sido utilizados em 1947, só foram fabricados entre 1954 e 1959. Portanto, também é outra coisa que não bate certo. Com isto eu não quero defender Roswell como uma dama ou a menina dos meus olhos ou coisa parecida, não. Eu só me limito a ir escavando e fornecendo estas peças para depois cada um fazer o seu puzzle e cada um chegar às suas conclusões. Também eu acho que não cabe, pelo menos a mim, acho que aqui nenhum de nós tem essa veleidade de sermos os senhores de alguma verdade. Era bom que conseguíssemos, se calhar, ter acesso a certas informações, mas eu acho que nos limitamos a dar peças do puzzle. E estes pontos de vista antagónicos, portanto, estes pontos de vista diferentes, eu acho que é desta discussão aberta, saudável, que pode nascer alguma luz. Não de posições contrárias, não com algum facciosismo e tal, não, nada disso, mas se calhar ao ouvirmos uma versão contrária, até eu posso começar a pôr o filme para trás, para realmente, sim senhora, o meu prisma está errado, e tentarmos ir mais além. Mas, tentando também, agora, muito rapidamente, vou fazer alusão que a 30 de setembro de 1995 foi pedido por um senador norte-americano do Novo México, o Stephen Schiff. Ele pediu e propôs uma comissão especial ao Congresso que fosse elaborado um relatório o mais completo possível sobre os documentos que estavam na base e na posse da CIA e do FBI no Conselho Nacional de Segurança. É curioso que do relatório de 1995, do GAO, que é o General Accounting Office, que é o similar à nossa Procuradoria-Geral da República, aqui quem percebe mais destas coisas é o Nuno, que eu não percebo muito pouco de leis, mas neste relatório do GAO concluiu que houve o desaparecimento de toda a correspondência e troca de mensagens entre a base de Roswell e o quartel-general em Washington
desde outubro de 1946 até dezembro de 49. Portanto, se alguém quisesse provar que tinha sido cozinheiro na base, que tinha sido o indivíduo que estava na guarida, etc., ou que tinha lá feito serviço, não existe relato rigorosamente nenhum. Tudo bem, pode-se prender com o desenvolvimento de certos e determinados projetos militares, que ainda hoje naquelas zonas são feitos, como foi dos aviões stealth e de tecnologia, etc. Mas também há outras coisas curiosas, e não devemos também deixar despercebido. É que no dia 7 de junho, este fenómeno passou-se a 2 de julho de 47, mas a 2 de junho de 47, o comandante-em-chefe McLaughlin, comandante-em-chefe do campo de provas da Armada dos Estados Unidos em White Sands, no Novo México, ordenou o lançamento de uma V2 até às regiões superiores da atmosfera. Disparando o foguete, surgiram de imediato 2 objetos discoidais, um de cada lado do projétil. Instantes depois, um dos artefactos juntou-se ao segundo, que permaneceu em voo acompanhando o V2. Portanto, já tinha havido fenómenos ou objetos realmente semelhantes àqueles descritos depois, aos que foram descritos, que caíram a 2 de julho. Entretanto, depois, uns dias mais tarde, houve o célebre avistamento do Kenneth Arnold, que pela primeira vez usou a expressão, isto é 24 de junho, a expressão Flying Saucer, disco voador, e uns dias depois então tivemos esta queda em Roswell. Curioso também, e só muito rapidamente, tanto a parte de Aurora como Roswell têm um clima semelhante, são ambas zonas desérticas. O caso da Aurora, que eu me referi há bocado, ter caído 50 anos antes de 1947, ter caído também um objeto não identificado, com um tripulante, segundo é relatado. O clima também é muito semelhante, etc. E por aí fora. Bem, entretanto, depois há aqui mais outras coisas, mas eu agora não me vou alongar mais, deixando depois aqui outras pérolas para compartilhar convosco daqui a bocado. Ora bem, era isso que eu queria chamar a atenção um pouco, em vez de dar esses dados dispersos, era vermos o contexto que tínhamos na altura. E é para lembrar que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial houve uma explosão, digamos assim, de avistamentos. Denominaram inclusive os famosos Foo Fighters, não é isso? E efetivamente, a Segunda Guerra completa, houve uma série de avistamentos, não só, tanto no palco da guerra, tanto aqui na Europa, mas no resto do mundo, principalmente em instalações militares. Ora, logo a seguir não, antes e durante aquele período dos testes, que eles falam exatamente aqui nesse vídeo, em Alamogordo, dos testes lá da primeira bomba atômica, e depois a sequência com o esquadrão lá, o 509, colocando lá a bomba atômica no Japão. A partir daí, aumentaram de frequência, digamos assim, as visitas. É de lembrar que também, já nos anos 40, numa série de países, não vale a pena estar fazendo aqui relatos, houve casos assim fantásticos, já de abduções, e é exatamente esse tipo de figuras que costumam aparecer com frequência, e também outras que não são descritas assim, pormenores, e numa série de outros relatos. Ora bem, além desses avistamentos, que era muito comum, as pessoas já falavam muito sobre isso, volta e meia estava nos jornais, temos aquele célebre caso, 1936, se não me engano, daquele relato no rádio do Orson Welles sobre a invasão dos Estados Unidos, não é isso, dos marcianos, que causou ali um pânico fantástico. Ora bem, o que é 47 aqui? Estamos exatamente já cerca de 2 anos do final da Segunda Guerra, temos ali o começo da Guerra Fria, temos os americanos tendo uma explosão de conhecimentos tecnológicos herdados da Alemanha. Portanto, quando efetivamente é assim, isso para discordar aqui um pouco do Nuno, que pronto, tem a teoria que seria do balão, efetivamente algo aconteceu ali. Não sou aqui nenhum privilegiado, mas tenho aqui algumas informações e sei que efetivamente aconteceu ali. E efetivamente foi isso. Como já venho falando há muito tempo, foram duas quedas
com uma diferença aí de 15 dias de cada um, porque essa queda desse caso Roswell ali, e cerca de, portanto, isso é 2 de julho, passadas umas 3 semanas, é encontrado outro pedaço. Portanto, o pessoal nem sabe a data da queda, mas sabe que foi encontrado outro. Ora bem, houve quedas também em outros sítios, na Alemanha, no Canadá, no Brasil, houve uma série de lugares. Tanto é que o procedimento hoje, quando esses acidentes acontecem, já há um certo automatismo. Eu estou a lembrar aqui do caso mais recente, famoso, que é o de 95, em Varginha, no Brasil, em que o procedimento foi automático. Ele é tão automático que praticamente antes do objeto cair, já na localidade, já estavam sendo avisados que cairia um objeto naquela situação, porque ele se dirigia para aquela região. Portanto, estava já sendo monitorizado. E tanto é que, não sei se alguém aqui, deve haver pessoas aqui que se recordam dessa história do caso Varginha. Tanto era uma cidade pequena, teoricamente sem infraestrutura para esse tipo de coisas, mas no espaço de horas estavam já tudo sob controle. Inclusive, passados 24 horas, isso foi depois para São Paulo, vai um avião da Força Aérea Americana para levar digamos, o resto dos corpos aí dos habitantes, que eram diferentes daqueles ali. Eram parecidos, mas eram diferentes. De lá para cá, não tem, pelo menos, surgido grandes notícias de quedas, e, pelo que consta, não deve acontecer tão cedo, coisas desse tipo. É interessante notar que, depois disso, além, digamos, do encobrimento que existe oficial, passou a haver mais informação aparecendo. Tanto é, não sei se aqui o pessoal sabe mais ou menos disso, mas, por exemplo, já sabe até de que planeta que eram esses ocupantes da nave. Não vou dizer aqui de que planeta, mas posso dizer que ele é visível aqui de um sistema solar que é visível no hemisfério sul. Isso brevemente vai ser mais divulgado por aí. Portanto, efetivamente, há informações, e se as pessoas que não estão muito ligadas nisso pararem um pouco para pensar, vão ver que efetivamente seria um impacto muito grande dentro da nossa cultura, já hoje muito menos do que na altura, né? Que se diga que está vindo aqui habitantes dos planetas, etc. e tal. Mas chamando a atenção de outra coisa também aqui, para isso é que eu trouxe aqui esses disquinhos, assim que existe essa abundância de informações sobre o caso Roswell, ao longo dos anos 50 começa a explosão a nível de mídia, a nível de arte, a nível de tudo, para falar sobre seres de outro planeta. Não sei se alguém se lembra aqui de um filme chamado The Day the Earth Stood Still. Se não me engano é de 52, o filme, 1952. Há o Forbidden Planet, há milhões de... Forbidden Planet vale pelo visual do disco voador que era terrestre, que aparece no filme. Portanto, começa a divulgar, e é interessante que alguns desses filmes parecem até ter, digamos, mensagens cifradas, mas pronto, isso daria para outros debates aqui. No caso específico de Roswell, cada vez que vai passando mais tempo e vão aparecendo essas notícias, como essa agora da carta, né, vão confirmando que efetivamente algo se passou ali. Evidente que, acho eu que antes do fim desse século, quase de certeza, se o homem chegar até o fim do século, nós vamos saber exatamente o que aconteceu, porque vários governos, obviamente, já sabem disso, porque já há procedimentos internacionais para casos de avistamento, para casos de resgate de naves e etc. Mas pronto, para não me alongar muito aqui, deixa eu pegar ali o Nuno, para ele desenvolver ali o tema do balão. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Paulo por ter trazido à colação o caso da Aurora, porque de facto importa salientar isto. Roswell não é o único caso onde supostamente terá caído OVNIs, e eu próprio estou tentado a aceitar a possibilidade de que algum desses casos seja mesmo verídico e tenha caído um OVNI lá. Considera que em Roswell não foi esse o caso, e passo então a explicar porquê.
Bom, em primeiro lugar, já falaram aqui em várias datas. Já falaram na data de 2 de julho, que é a data que aparece no documentário. Existem investigadores que defendem 4 de julho como sendo a data em que caiu o OVNI. Seria a noite de 3 para 4. De 3 para 4. Exatamente. Teoricamente é a data mais popular. E se formos, é aquela que é mais aceite, mas para mim um dos melhores investigadores que escreveu este livro e este defende a base... adentro. Vocês estão vendo aqui, nessa frente aqui, simplesmente os melhores livros até hoje escritos sobre Roswell. Portanto, isso que está aqui são os melhores livros, os livros de referência sobre o caso. Se formos pegar também nos famosos documentos MJ12, do Majestic 12, eles referem que o OVNI caiu entre 31 de maio e 1 de junho e que só foi apanhado no dia 7 de julho. 7 de julho, que é a data que a Força Aérea, no seu primeiro comunicado, e onde supostamente ainda não havia a teoria da conspiração, porque foi um lapso, uma falta de preparação do exército norte-americano e que deu essa data como o dia 7. Portanto, temos aqui várias datas. Mas estas datas são dadas pelos investigadores. Investigadores que começaram a estudar o caso 30 anos depois de ter acontecido. Porque se nós formos buscar as testemunhas originais, testemunhas originárias e as testemunhas posteriores, eu chamo aquelas posteriores as testemunhas que apareceram depois do caso ser publicado num livro de 1980 que se chama The Roswell Crash. Só adentro. Os pesquisadores, esses oficiais, vai lá, os que estão aparecendo hoje. Aliás, o que quem descobriu foi exatamente este investigador, que é o Stanton Friedman. Não, exatamente. O caso já era famoso no mundo todo já durante os anos 50 e 60. Não, na comunidade ovniológica, inclusive houve um livro que saiu em 1960 que listava todas as supostas quedas de OVNIs e Roswell não vinha referido. Roswell só apareceu pela primeira vez em pesquisas feitas por este investigador e pelo William Moore, que acabou mais tarde por se revelar ser até um agente da CIA. E a primeira vez que a história foi publicada num livro, depois de ser feitas investigações e entrevistadas as pessoas, foi em 1980. Mas pegando... eu digo isso porque sou desmento completamente em termos de informação que alguém tenha dito isso. Eu lembro que eu estava vivo aqui na Terra e já nos anos 60 sabia-se isso, falava-se com muita frequência. Sobre Roswell, como eu te digo, esta 1980 foi a primeira vez que foi publicado. Publicado, eventualmente com mais divulgação. Foi publicado e o investigador que descobriu foi... As investigações do Stanton Friedman começaram à volta de 77, 78, mais ou menos nessa altura. Foi nesta altura. Mas voltando agora aqui também se um dia me quiseres mostrar onde isso tenha saído ou outro investigador, terei todo o prazer em ver isso. Mas também não é muito relevante para o caso. Importa então buscar as declarações iniciais da primeira testemunha, que foi o rancheiro, Mike Brazel. E se nós formos ver a primeira declaração pública que ele fez, que foi ao jornal The Roswell Daily Record, no dia 9 de 1947, ele diz que descobriu os destroços no dia 14 de junho. Portanto, não disse dia 2, não disse dia 4, não disse dia 7, disse 14 de junho. E quando ele descreveu o que é que ele tinha visto, eu vou aqui ler uma transcrição em português. Ele disse que os destroços pareciam tiras de elástico, papel de alumínio e um papel bastante duro e alguns paus. Os destroços que ele apanhou deviam pesar no total cerca de 2,25 kg. Mais ainda, disse que pareciam ser pedaços de um papel extremamente encerado e um material semelhante a papel de alumínio. Alguns desses pedaços tinham uma espécie de números e letras, lá está as tais supostos hieroglifos de que falam, mas nenhumas palavras que conseguíssemos perceber. Alguns dos pedaços de papel de alumínio tinham uma espécie de fita cola presa neles, que quando expostos à luz mostravam os desenhos de flores de cor de pastel. Inclusivamente ele diz, na sua declaração à imprensa, que ele já tinha visto muitos balões meteorológicos e tinha a certeza que aquele não era nenhum balão meteorológico. Portanto, ele foi claro em dizer que o que ele viu não era um balão meteorológico, como a Força Aérea disse mais tarde, e que não conseguia-se perceber o que é que aquilo era. Mas estas foram as descrições que ele deu. Há uns investigadores que defendem que ele, por esta altura, no dia 9, já teria sido coagido pelos militares para alterar a sua história. Mas o que é facto, ele alterou aquilo que era supérfluo. A única coisa que ele alterou foi a data em que descobriu. Porque ele acaba por não confirmar a teoria da Força Aérea, porque ele diz claramente, não, aquilo não era um balão meteorológico, porque eu já vi vários balões meteorológicos. Portanto, logo aqui ele não está a corroborar a teoria da Força Aérea. E na parte em que ele descreve os objetos que ele afirma que não consegue identificar, porque não sabe a que aparelho é que aquilo se aplica, se formos a ver as descrições, e estas descrições são corroboradas pela filha dele, que estava no local quando apanhou, pelo filho dele. Mas depois esses objetos são exatamente aqueles que são descritos pelo pessoal da Força Aérea. Portanto, aquilo casa.
há alguém da Força Aérea que depois faz a descrição do balão e encaixa perfeitamente. É que, curiosamente, quem avançou com a teoria de que poderia ser o balão Mogul não foi a Força Aérea. Foi um ovniologista chamado Robert Todd, que também estava a investigar, e chegou à conclusão de que podia ser o balão Mogul. A Força Aérea depois adaptou esta teoria, acabou por fazer a sua própria investigação, vamos falar mais tarde, e avança como sendo a explicação oficial. Mas é curioso dizer que estas são as descrições dos objetos, dos materiais, que não eram utilizados em balão meteorológico, mas eram utilizados no projeto Mogul, que era um projeto altamente secreto nessa altura e que só foi desclassificado em 1973. Inclusive os cientistas que trabalhavam nesse projeto, que aquilo era um trabalho da Universidade de Nova Iorque, mas estava classificado como secreto. Os próprios cientistas só souberam o nome militar em 1973, depois de 3 décadas de estarem a investigar. E já quando estávamos a falar portanto, no contexto histórico em que se deu o caso Roswell, importa definir que de facto a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, a América era a única potência nuclear da altura e a América fazia todos os esforços possíveis para perceber quando é que a Rússia, a União Soviética, estava a desenvolver ou explodir a sua bomba nuclear. Porque a partir do momento em que a Rússia detonasse a sua bomba nuclear, o mundo acabava por ficar equilibrado, os Estados Unidos deixavam de ser a única. A potência com capacidade de destruir por completo o outro inimigo sem que houvesse hipóteses de retaliação. E, inclusivamente, este projeto servia exatamente para isso. Servia para detectar explosões nucleares na União Soviética e tinha a maior classificação possível na altura atribuída a projetos secretos. E quando falávamos nas bases secretas, aquela zona em 47 era da zona onde se desenvolviam as maiores pesquisas militares e, inclusivamente, era também o sítio onde estavam a fazer o projeto de balão Mogul. E, portanto, dizerem-me que, quando o Mac Brazel disse estas declarações, que já tinha sido informado pelos americanos do que é que se tinha passado, parece-me que não faz muito sentido, porque os americanos não lhes interessava não lhes interessava mesmo nada que o Mac Brazel, na sua declaração ao jornal, dissesse do que é que era composto o balão Mogul. Portanto, um elemento a favor do projeto Mogul é as declarações que ele faz em 47 adaptam-se ao material que era usado no projeto secreto da altura. Portanto, isto joga a favor, a meu ver, de uma explicação como balão Mogul e não como sendo um OVNI. Mas é curioso notar ainda mais. Fala-se em locais de queda. As quedas são várias. Cada cientista defende quedas diferentes. Mas o mais importante, aquilo que me faz confusão, não é os cientistas não concordarem quanto à data em que caiu ou o local em que caiu. É porque eles fundamentam-se em testemunhas diferentes, muitas vezes relegando as testemunhas dos outros investigadores. Por exemplo, o Stanton Friedman, para dia 2, agarra no depoimento da família Wilmot, que descreveu que viu um objeto, é a única a descrever que viu um objeto, que pareciam 2 pratos colados de sopa, um contra o outro, a deslocar-se para norte de Roswell, onde possivelmente terá caído. Eles não viram cair, viram apenas este objeto a cair. E então é dia 2 de julho. É passar, exatamente, numa rota descendente. Mas se formos buscar, por exemplo, os outros investigadores, que é o Kevin Randle, por exemplo, que diz que é de noite de 3 para 4, ele fundamenta em 2 testemunhas que apenas dizem que viram algo muito brilhante no céu, que podia ser um meteorito, podia ser um bólido, podia ser muitas outras coisas, e num suposto diário escrito por umas freiras franciscanas que faziam uma ronda pelo hospital e que teriam escrito essa observação. O que é facto que ele, apesar de os colegas, os ovniologistas, insistirem para que ele demonstre esse diário, ele nunca demonstrou este diário. Portanto, a única prova que temos que o diário existe e que dá credibilidade à teoria que ele defende, é esse diário que nunca foi visto. E, portanto, se nunca foi visto, nós não podemos tomar em consideração este tipo de indício. Em relação às descrições dos OVNIs, de acordo com as testemunhas que disseram que viram os OVNIs, não há equivalência, não são iguais. Uns descrevem como sendo um disco, outros descrevem como sendo oval com asas. O Frank Kaufman descreve como sendo triangular. Logo aqui já temos 3 OVNIs e a mim isso me parece pouco provável que um OVNI tenha caído em Roswell, terem caído 3 ainda me parece ainda mais suspeito. Segundo o relato que eu tenho mais credível, eu acho que era aquele formato meio em asa delta, portanto era um objeto pequeno. Correto? Era um objeto pequeno e que supostamente depois esse desenho foi utilizado pelo pessoal para adaptar e fazer... Já agora, sabes dizer qual é que é a testemunha que descreveu como sendo o Filipe Cortes, por exemplo, relata essa brincadeira como se fosse... Mas o Filipe Cortes não é muito credível. Pronto, mas há outros relatos que falam de crescente, lua, aquela história toda. Eu só estou chamando a atenção para esse detalhe do tamanho, todo mundo fala em... Já agora, parênteses aqui, se hoje já é, mesmo com todo o grau de um pouco mais de cultura, de conhecimentos das pessoas, já é difícil, portanto,
termos como certo um depoimento de uma pessoa quando vê algo no céu, porque aquilo podem confundir com Vênus e com não sei o que, com não sei o que lá, imagine em 47, e ainda mais numa noite de tempestade. Portanto, daí os vários relatos que às vezes podem não coincidir, porque as pessoas podem dizer que viram uma coisa e efetivamente viram outra, e fazem mais ruído nessa comunicação. Mas em relação ao formato da nave, em que supostamente depois se basearam nesse formato e no design dela para fazer algumas aviões, tanto aqueles casos secretos do Stealth, não é isso? Inclusive o formato do Space Shuttle. O Space Shuttle tem aquele tipo de formato, e a NASA, se não descobriu, vai descobrir o seguinte, que esse design do Space Shuttle não é feito para entradas e saídas da atmosfera de planetas. Portanto, o Space Shuttle deve continuar voando mais um tempo, mas vai ser substituído, porque aquele tipo de formato, e com aquele tipo de design, digamos assim, uma suposta nave extraterrestre não usaria aquela nave para entrar, pelo menos para entrar e sair da atmosfera. Atenção ao que eu estou a dizer, porque o que se sabe de como é que essas naves atuam é porque elas saem de outras naves maiores e tem uma espécie de passagem dimensional, mas não vamos entrar aqui nos detalhes disso. Mas estou a chamar a atenção para o detalhe do design, dessa história do design, e como, se eventualmente os Estados Unidos, pelo que parece, andaram utilizando determinados designs para desenvolver naves, vão desistir desses designs exatamente porque eles só têm, digamos, bom uso dentro da atmosfera terrestre, e não fora da atmosfera e entrada e saída da atmosfera. Só detalhe para se lembrar, gente. Agradeço os teus comentários agora. Só para acabar ainda esta minha primeira parte, o ponto mais importante é a questão dos cadáveres, porque de facto existem testemunhas que dizem que viram corpos extraterrestres neste incidente, e tal, depois vem a tal explicação da Força Aérea dizer que eram bonecos que foram construídos 10 anos depois do caso Roswell acontecer, o que de facto é uma estupidez esse relatório, mas posso explicar porquê. Mas há uma verdade que é esta: só existem duas pessoas que disseram em vida terem visto os cadáveres. Duas pessoas. Uma delas foi o Frank Kaufman, que já foi desacreditado por toda a comunidade ovniológica. O Frank Kaufman, que inclusivamente foi quem deu as descrições do objeto que eu creio que te referes, da asa delta, e que inclusivamente a Testor acabou por fazer um pequeno modelo do OVNI de Roswell. Essa testemunha já foi completamente descredibilizada por todos os investigadores, inclusivamente por aqueles que usaram as suas declarações nos livros. E ele foi uma das pessoas que dizia que tinha visto os extraterrestres, e curiosamente não eram nada parecidos com estes, nem eram parecidos com o que as outras testemunhas supostamente tinham dito, que eles descreviam que eram seres iguais a humanos, mas carecas, papel tipo cor de azeitona, olhos pequenos, e portanto nada igual àquilo que nós estamos aqui a ver. Existe só mais uma outra pessoa, que é o Jim Ragsdale, que diz ter visto os cadáveres extraterrestres. O Jim Ragsdale, que ao longo da história acabou por alterar muitas vezes o seu próprio papel. No primeiro caso disse que tinha visto o OVNI e que tinha só visto os cadáveres. No segundo disse que entrou dentro do OVNI e que tirou o capacete. Enfim, a história dele foi aumentando com o passar do tempo, o seu protagonismo foi também maior. Inclusivamente as descrições que ele diz, e depois posso entrar mais em detalhe, há muitas falhas na sua história que apontam para que seja fraude. Porque de resto o que nós temos, falou-se ali no caso do Sargento Melvin E. Brown, mas ele nunca em vida disse que tinha visto OVNIs, que tinha visto os cadáveres extraterrestres. O que aconteceu foi que a filha dele, aquela senhora que nós vimos no documentário, disse que o pai lhe tinha contado. E é curioso notar que ela já contou a história 3 vezes de maneira diferente. Na primeira disse que que o pai lhe contava essa história quando ela era criança, que era uma história que ela já conhecia desde há muitos anos. Coisa que a mulher do Melvin E. Brown desmentiu, a própria irmã também desmentiu. Depois disse que o pai tinha contado este segredo quando viu os homens aterrarem na Lua, em 1969. E depois disse, foi a versão que apareceu aqui neste documentário, que o pai lhe contou que tinha participado nesta recolha quando estava num supermercado e viu uma notícia sobre Roswell. E depois também é curioso, porque ele na base era cozinheiro, e não faz muito sentido que eles tenham enviado um cozinheiro para fazer a recolha do material e para ter acompanhado o OVNI. É mais um elemento que deixa à consideração. Vai desaparecer, cara. E portanto não é muito credível. E depois, por último, temos aquele testemunho que é aquele que é mais considerado, que é o do Glenn Davis, o tal mortuário que disse que a Força Aérea lhe tinha telefonado a perguntar-se como é que se fazia a preservação de cadáveres, e foi ele que contou aquela história da enfermeira.
E é curioso porque quando os investigadores, depois de muita insistência, terem perguntado por provas dessa enfermeira, nomeadamente o nome, ele primeiro disse que ela se chamava Maria Self, com um F. Os investigadores procuraram em todas as bases de dados e não encontraram. Ele depois disse que afinal o nome completo dela era Naomi Maria Self, com 2 Fs. Os investigadores procuraram e não encontraram nada. E por último ela diz que o nome dele era Naomi Maria Stipes. Procuraram e também não encontraram nada. Inclusive entrevistaram as enfermeiras que estavam de serviço na base, e a última sobrevivente era uma senhora chamada Rosemary McManus, que morreu em 88, e ela própria disse que não conhecia nenhuma enfermeira com aquele nome, e que em 1947 ela esteve lá o ano todo, nunca viu nada normal. Inclusive o investigador Jacques Vallée, é para mim o melhor investigador de OVNIs de sempre, fez uma investigação interessante. Ele também não acredita que Roswell tenha a ver com extraterrestres. Ele diz que foi, de facto, há informação que desapareceu da base de Roswell, mas vamos procurar informação nas outras bases militares norte-americanas. Porque se de facto tivesse caído um OVNI, ou 2 OVNIs, ou 3 OVNIs, o governo norte-americano, ou o exército, deveria estar preocupado com uma hipotética invasão. E de facto, nas outras bases espalhadas por todo o mundo, não há nenhum aumento de alerta de segurança. As bases continuaram normalmente, não havia nenhum indício de que houvesse algo de anormal que tivesse caído em qualquer área. E para este investigador este é o argumento mais forte. Mas ainda falando à enfermeira, ele próprio diz, acaba por dar 2 histórias para a morte dela. Primeiro diz que ela morreu num acidente de aviação em Inglaterra. Os investigadores procuraram e não encontraram indicações de ter havido algum acidente de avião naquela época com enfermeiras norte-americanas. E mais tarde disse que ela acabou por ir para um convento onde morreu em 1978 e recusou-se a dizer onde é que ela morava. Só sobre esse detalhe do alarme, assim, dado a especificidade do que aconteceu, pode, nesse momento, não aparecer nenhum dado como se tivesse havido um alarme, mas poderia haver um código secreto, como há um código secreto entre bases, que aquilo é alertado e eles estão todos de alerta. E depois ninguém sabe o que é aquilo. O problema é que os investigadores defendem que nós temos conhecimento do caso Roswell porque o exército norte-americano não estava preparado para a eventualidade de OVNIs caírem e por isso é que cometeu este erro de afirmar publicamente. Sim, não estava preparado. Aquilo portanto, foi o primeiro caso não me parece, okay. até porque aí, tudo bem. não me parece que tivessem já uma política para capturar extraterrestres. A política de alerta é assim, o argumento dele é o alerta que não existe, teoricamente, em nenhuma das outras bases. Como já havia o medo do que poderia estar acontecendo com relação à Rússia, em relação à União Soviética. E eles sabiam da quantidade de espiões que eles tinham em casa, soviéticos, etc. e tal, provavelmente dentro do próprio exército, sem o conhecimento até de próprias agências de investigação, estilo CIA, etc. e tal, eles teriam um código próprio exatamente que ninguém sabe o que está se passando, estavam em alerta. E isso não aparece agora. Atenção a isso. É possível, mas isso acaba por ser especulação. Não é especulação. O fato de não... Presumir que os americanos naquela altura tinham um código secreto que permitia não haver identificação, não haver o alerta geral das bases. Agora. Por que não existia na altura? E não sei se, eu não sei se havia, portanto não posso dizer que havia e fazer a explicação com aquilo que eu não sei. Eu sei é que naquela altura a base das forças aéreas... A história, não é isso? Mas eu não posso fundamentar uma teoria com presunções desse tipo. Não posso justificar a minha posição dizendo, bom, mas se calhar tinham, se têm agora, porque é que não tinham? Isso, quanto a mim, perdoa-me a honestidade, não é uma maneira correta, a meu ver, de fundamentar o caso Roswell. O que é facto e é objetivo é que as outras bases aéreas estavam em estado normal. E por último, só agora, para terminar, o Glenn Davis, o tal mortuário, acabou por divulgar aos investigadores um desenho daquilo que a enfermeira tinha feito. Mas não é o desenho original, porque ele diz que a enfermeira lhe deu, mas que ele perdeu os papéis. E o que ele deu foi estes desenhos, do que ele supostamente se recordava, estes desenhos. Mas curiosamente, 5 anos antes, num jornal, e depois posso até passar esta informação, 5 anos antes, quando o investigador Stanton Friedman andava à procura de testemunhas, ele tinha publicado este desenho no jornal. Inclusivamente, a pessoa que fez este desenho era um amigo do Glenn Davis, que era um artista, era desenhador. E ele próprio afirmou aos investigadores que o Glenn Davis lhe tinha dito: nós somos capazes de fazer uma pipa de massa com isto. Isto é a descrição da pessoa que desenhou isto. E por último, tanto o Glenn Davis como o Walter Alt, esta pessoa que morreu agora, eram os únicos gerentes do International Roswell Museum, que é um dos 2 museus, não, acho que agora só há um, acho que este é o único, que na cidade de Roswell é um museu que tem informação sobre este caso. E quando se fala da queda de OVNIs, é curioso que na história do Jim Ragsdale, ele mudou na segunda história o local da queda de OVNIs porque o museu não conseguiu comprar o terreno. E então, como não conseguiu comprar o terreno, foram para outro sítio. A testemunha mudou a versão de, não, afinal não era 56 km a norte, era 45 a sul, e eles cobram ingressos nesse terreno.
E o Jim Roswell, na altura, quando foi feito o museu, estava a morrer com cancro terminal, ele garantiu um contrato em que 25% de todas as receitas do Museu de Roswell vão para os netos. Portanto, é curioso notar que hoje em dia Roswell já é um fenómeno na cidade de Roswell, já é a maior fonte de riqueza da cidade de Roswell. E, portanto, é por isso que muitas vezes a própria cidade nem sequer quer comentar ou possivelmente criticar o fenómeno Roswell, porque é uma excelente fonte de receitas. E deixo agora a palavra aos meus caros colegas. Bem, já agora, realmente é interessante saber ir relacionando estas peças para irmos construindo, cada um de nós, o nosso puzzle, a nossa verdade, digamos, mas também sempre com a capacidade de uma abertura necessária e suficiente para irmos não ficando de uma forma espartana pegados a certos conceitos, mas expandir um bocado também os nossos horizontes e tentarmos ir mais além nestas verdades e que no meio de Roswell também há tanta mentira, como aqui já foi dito e muitíssimo bem, que uma das regras de ouro a nível da parte de informação e desinformação, para se desinformar algo que seja, ou para se descredibilizar uma boa notícia ou um bom acontecimento, é meter-lhe um pequenino veneno. Se em 100 palavras verdadeiras retirarmos-lhe uma ou duas e metermos uma mentira, tudo vai olhar para aquela uma ou duas mentiras e vai descredibilizar o resto, que até pode ser verdadeiro. Bem, isto é algo que eu deixo no ar, não estou a dizer que será ou não isto. Mas há aqui outras coisas bastante interessantes. Primeiro foi a quantidade de pessoas que realmente ao fim de 30 anos, pessoas com as suas carreiras feitas, já a maior parte deles reformados, etc., com boas posições, foram expor o seu nome, dando o seu testemunho daquilo que eventualmente viram ou testemunharam de acontecimentos sobre Roswell. Houve generais que o fizeram, coronéis, etc., por aí fora. E também depois podemos ir pondo aqui outras pitadinhas, outras pecinhas. Também, tal como em Aurora, 50 anos antes, em Aurora foi descrito também esses hieroglifos, essa escrita que parecia egípcia, desse objeto que caiu em 1897. E curiosamente também há outra coisa muito engraçada, é que enquanto os corpos dos presumíveis ETs, ou o que seja, no caso de Roswell desapareceram, no caso de Aurora, como eu já disse ainda há bocado, que é outra cidade, outra localidade dos Estados Unidos, agarraram nesse corpo, chamam-lhe um piloto dessa nave, desse objeto que caiu, e sepultaram-no, segundo Ezequias, com todo o ritual cristão, o que é curiosíssimo, e sepultaram-no perto de uma árvore, que toda a gente sabe onde é que está, mas ninguém nunca conseguiu autorização para escavar o local para retirar o corpo para o analisar. Isto é mais outro facto curioso para se deixar no ar. Era interessante conseguir-se chegar a algum tipo de verdade. Bem, entretanto, de tantas outras coisas, também é aqui de notar outra curiosidade, pode ser coincidência ou não, mas às vezes quando as coincidências começam a ser demais, bem, mas podem ser coincidências. Imediatamente a seguir da presumível queda de um ou mais objetos voadores não identificados que presumivelmente possam não ter a ver com balões, houve o coronel Philip Corso, que era um oficial reformado do Pentágono, que faz também alusão que a tecnologia que foi recolhida do local da queda e dos objetos que caíram, essa tecnologia foi devidamente trabalhada por várias companhias norte-americanas e,
curioso também de salientar que ele faz alusão que os coletes antibala de Kevlar, aquela matéria Kevlar, Stealth Technology, que é a tecnologia de invisibilidade, que é muito utilizada hoje nos aviões de guerra, o raios laser, os chips, Night Vision, portanto, a visão noturna, os aparelhos de visão noturna. Portanto, ele vai fazer alusão que tudo isso surgiu, e o primeiro circuito integrado realmente surgiu quase imediatamente a seguir a esta queda de Roswell, pela companhia Texas Instruments. Mas realmente houve muita coisa que surgiu de novidade a nível de empresas e companhias norte-americanas imediatamente a seguir a esta queda de Roswell. Bem, poderá ser coincidência ou não, fica mais uma peça para cada um dos puzzles. Entretanto, há uma coisa que temos que ser realistas. Apesar de haver muita coisa que não bate certo, apesar de haver muitas informações daqui, da colada que cada um pode acreditar ou não, o acreditar no fundo é uma questão de fé, cada um acredita naquilo que quer. Agora, há uma coisa que é ponto assente. Não existem provas que qualquer um de nós ou qualquer outro investigador possa dizer que caiu uma nave em Roswell e houve extraterrestres que caíram em Roswell. Infelizmente, pelo menos que eu conheça, ou que algum dos meus colegas conheça, ou algum das pessoas que eu conheça, não existem provas. Isto, infelizmente, é assim. Mas, curiosamente, tem havido umas pérolazinhas que têm saído. Mais uma vez, numa candidatura presidencial feita por Sterling D. Allen, a 25 de janeiro de 2004, em Efron, Utah, no seu comunicado à imprensa, este candidato presidencial independente diz o seguinte: pede para ser revelado o grau de interatuação entre o governo norte-americano e os visitantes extraterrestres, assim como promete pôr um fim ao ocultamento desta informação. E eu passo a citar as palavras dele: qualquer pessoa com 2 dedos de testa pode ver que o governo dos Estados Unidos oculta o grau de conhecimento sobre os visitantes extraterrestres ao nosso planeta e o seu envolvimento com eles. E continua: a Área 51, que surgiu exatamente perto daquela zona, na zona de Roswell, é possivelmente, diz ele, a Área 51 é possivelmente o segredo mais conhecido do planeta. A quem quer enganar o governo quando diz que a dita instalação militar não existe, porque ela foi negada só há pouquinho tempo atrás, e já vos vou dar datas, é que foi oficialmente reconhecida. Exatamente. As fotos por satélite. As fotos satélite, exatamente. E ele continua: é como se o presidente do Egito dissesse que as pirâmides não existissem. Se o que estão a fazer nesse lugar e noutros vai além dos limites da ética humana, então é algo para acabar. Ora, isto de um candidato presidencial é curioso, mas já vimos tanta coisa espalhafatosa para ganhar votos, lá e cá e noutros sítios, bem, enfim, política. Mas também tivemos outro candidato, curiosamente nos Estados Unidos, que disse o seguinte, a 1/7 de 1976, e todos se devem lembrar do depois presidente Jimmy Carter. E então ele declarou ao jornal Eva Express, número 26, de, como eu já disse, 1/7 de 76, o seguinte: quando eu for presidente, darei a conhecer ao mundo a existência dos OVNI. Há toneladas de material guardado secretamente nos arquivos nacionais e que o público deve conhecer. Eu farto-me de falar nisto cada vez que falo de OVNIs, cada vez que falo nestas realidades. E já que estamos a ligar uma coisa à outra, porque a política anda sempre aliada à parte militar, e com certeza que deve andar, lógico, mas quem sou eu para opinar alguma coisa dessas? Depois começa a haver ali uma mistura tremenda,
e há muita, como eu já disse, informação e desinformação, mas que se vá tirando um bocadinho o trigo do joio. Então, a base de Roswell, desculpem, a Área 51, mais conhecida posteriormente como Área 51, só foi reconhecida a 28 de setembro de 1996 e neste reconhecimento há a classificação do lixo durante um ano. Quer dizer, até o lixo da base é classificado, é secreto durante um ano após o ser deitado fora, portanto, lixo. Mas isto tudo bem, com certeza que pode ter a ver com experiências de desenvolvimento de máquinas militares, etc., por aí fora. Mas é curioso a ligação que sempre houve a nível de OVNIs, presumivelmente ETs, quedas de naves ou não, etc. É giro. E faz depender a base, a Área 51, exclusivamente do Presidente dos Estados Unidos, pela Ordem Presidencial número 96/54 da Determinação 6961A. Isto depois para quem quiser consultar. Tudo isto é engraçado. Há sempre aquela duplicidade de podermos interpretar para um lado ou para o outro, sem dúvida. Também houve a célebre lei que multava, porque a lei já foi revogada, mas multava, era uma lei de 1969, de 16 de julho de 69, que multava com $5.000 todo e qualquer cidadão norte-americano que tivesse contacto não autorizado com um extraterrestre. É giro, quer dizer, por um lado nega-se a existência de OVNIs, objetos voadores não identificados com alguma ligação extraterrestre, e depois, por outro, faz-se uma lei onde diz, epá, tu tens que pagar, mas é $5.000, porque Nossa Senhora não podia ter um contacto, a não ser que o governo não autorizasse. Além disso, segundo esta lei, que, como eu disse, já foi revogada, segundo esta lei, também havia uma coisa curiosíssima. É que nem o Presidente dos Estados Unidos podia soltar um cidadão norte-americano que tivesse sido preso por um contacto não autorizado com o ET. Só havia uma pessoa que conseguia e que tinha autoridade, segundo a lei, de o fazer. Era o Presidente da NASA. O Presidente não, desculpa. Administrador da NASA. Portanto, que passava por cima do próprio Presidente. Ora, isto é lógico, há quem comece logo a ligar a teorias da conspiração, que há um poder dentro do poder, há um governo dentro do governo. Muitos dizem que a FEMA, o Federal Emergency Management Agency, que é um organismo norte-americano que atua em situações de catástrofes, cataclismos, tem muito mais poder e tem autorizações específicas, tem procedimentos específicos para as ligações com eventuais extraterrestres e visitantes, etc., por aí fora. Bem, isto são tudo coisas que ficam no ar, curiosas, mas eu acho que já falei muito e agora calma. Já agora falando de leis, não pegando isso, a própria nova lei espacial americana, que já foi falada aqui uns meses atrás, consultem. Isso foi um verdadeiro absurdo que está aí agora. Ela foi modificada com uma série de artigos que, na prática, colocam o espaço como sendo propriedade dos Estados Unidos. E é evidente que há motivos para isso, mas não houve, digamos, protestos a nível governamental de ninguém. Mas isso é dentro de um contexto que fica complicado aqui, que senão terminamos aqui só semana que vem. Mas prestem atenção nessa história, verifiquem como é que é a nova lei americana sobre política do espaço. Outra coisa, vários países, isso falando aqui dessas pequenas leis que vão caindo, outras que vão surgindo, está havendo uma mudança no mundo e vários países já estão oficialmente abrindo dados. É o caso da França, que já coloca oficialmente, portanto, na NET, uma agência francesa ligada ao governo, que já portanto, disponibiliza os dados sobre observações de OVNIs em França, Inglaterra, se não me engano, Equador, Chile, uma série de países já estão, pouco a pouco, abrindo, digamos, os seus documentos sobre estudos disso.
a sensação que dá é que parece que estão já, a nível cultural mesmo e tudo, a preparar o terreno para que as coisas sejam mais abertas. Vamos ver se é ou não, mas ainda há muita coisa por aí. Nuno, alguma coisa a acrescentar ou podemos... Sim, não, só para dizer finalmente uma coisa onde estamos de acordo. Porque eu não considero que haja uma teoria da conspiração, eu sei que a conspiração é um facto. A teoria há muita informação com ruído. É um facto, exato, não há teoria da conspiração. A conspiração é um facto, resta saber até que dimensão é que vai essa conspiração. Porque, de facto, o governo norte-americano, e estamos a falar do governo norte-americano porque é aquele que é chamado mais à baila, também é o mais poderoso deles todos, a posição oficial é que desde 1969, quando acabou o projeto Blue Book, que o governo norte-americano ou qualquer instituto do governo ou militar deixou de fazer investigações, portanto, desde essa data que eles não se interessam minimamente pelo fenómeno OVNI, mas o que é facto é que, se nós pusermos pedidos de informação ao abrigo da FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação, vêm centenas e centenas e milhares de documentos das diversas agências, alguns deles 90% rasurados. Portanto, 30 anos depois e nós não conseguimos ler, só conseguimos ler algumas palavras. Portanto, há de facto uma política de esconder aquilo que os americanos sabem. Os americanos sabem muito mais do que aquilo que dizem, isso parece-me óbvio. E o Paulo tem razão, existe um governo dentro do governo, desde já que, por exemplo, o diretor da CIA tem mandatos mais longos do que o Presidente da República. Agências, inclusive, a nível de agências. Portanto, criam-se forças de bloqueio, de poder dentro do Estado norte-americano, até porque o Estado norte-americano tem muitas agências de segurança, muitas delas até competindo entre elas, porque têm competências semelhantes. A burocracia em si, por si só, já cria esse poder. Exatamente. E, portanto, isso existe. Mas há conspiração dos dois sentidos. Por exemplo, na década de 80, no Chile e nos países da América do Sul, começaram-se a ver muitas luzes no céu, muitas luzes anómalas no céu. E começaram a surgir histórias de abdução, começaram a surgir pessoas que diziam que viam extraterrestres em vez dos ovnis poisados, os investigadores andaram à procura. E quero chegar à conclusão. Chegaram à conclusão agora com a queda da União Soviética que estas histórias eram histórias implantadas pelos serviços soviéticos para esconder o facto que aquilo que as pessoas estavam a ver era a reentrada dos satélites secretos que eles estavam a colocar no espaço. Portanto, existe também a conspiração no outro sentido, que é usar o fenómeno OVNI para ocultar experiências ou atividades militares secretas que os Estados querem manter secretas. Pois, mas aí entramos na desproporção. Eles dão essa desculpa, mas é preciso cair 20 satélites por dia. Havia vagas de OVNIs, então era chuva de satélites. Claro, estou a falar naquele caso em concreto. Não, mas exatamente, eles não têm nem o senso do ridículo. Eles dão a desculpa, exatamente para dizer isso que está aqui, mas houve vagas. Estou lembrando aqui de uma em maio de 86, portanto, maio de 86 no Brasil, que a própria Força Aérea seguiu, eram dezenas de OVNIs, aquilo tudo. E aquilo veio para a televisão, teve tudo, houve gente filmando e tal. Então, pode dizer que aquilo eram satélites caindo, e depois, na sequência de dias, várias coisas acontecendo. Portanto, nunca era uma coisa espaçada, vai um, vai dois. Portanto, mesmo essa... É o que eu digo, há sempre muito ruído na informação. As pessoas é que se acostumarem. O problema começa logo nisso, as pessoas nem estão acostumadas a olhar para o céu. Mas o meu problema não é tanto o ruído que vem através da referência externa. Vem de todos os lados. Claro, mas o meu problema é principalmente o ruído que vem da comunidade ovnilógica. E esse para mim é o pior. Quando começa o dogmatismo. Exatamente. Há muita informação que é veiculada repetidamente e as pessoas nem sequer têm sentido crítico, os próprios investigadores não confirmam aquilo que estão a dizer. Tanta gente o diz, deve ser verdade. E acabamos por criar falsas realidades e falsas crenças na ovniologia. Isso é o que mais atrapalha, digamos, o estudo a nível oficial. E é muito difícil lutar contra isso, porque a minha preocupação principalmente é essa, é dentro da ovniologia combater aquilo que ela tem de mal. Porque o que este caso Roswell demonstra é que a ovniologia tem um papel extremamente útil. Porque se não fossem os ovniologistas remexer na história do caso de Roswell, nós hoje em dia ainda pensávamos que era um balão meteorológico. E nesta situação já forçámos a Força Aérea Norte-Americana a admitir que tinha mentido em 1947, quando publicou a notícia de que era um balão meteorológico. Ela admitiu, era mentira, sim, em 1947 nós mentimos. Claro, agora a diferença era o balão mogul ou eram os ovnis. Eu tenho a minha posição, os meus colegas têm a sua e é perfeitamente válida. Só para acabar então ainda em relação ao caso Roswell, quando a Força Aérea fez a Força Aérea fez 2 estudos para explicar o caso Roswell. Fez em 1994, que foi quando o senador Steven Schiff fez aquele pedido e de facto essa informação toda desapareceu, que eu acho que é muito estranho, mesmo sendo relacionado com o balão mogul, acho muito estranho ter desaparecido toda a correspondência e todos os papéis entre 47 e 49, se não estou a erro. Mas fez um outro estudo em 1997, que foi nesse estudo que disse que os cadáveres extraterrestres eram os tais bonecos de 56.
O que aconteceu foi que a Força Aérea caiu no seu próprio erro, ou melhor, caiu no erro dos oftalmologistas, que foi admitir a priori que os relatos das pessoas que diziam que tinham visto cadáveres eram verdadeiros e eram legítimos e eram como é que é dizer, dignos de crédito. E então, para tentar colmatar a principal crítica que foi apresentada ao primeiro relatório, avançaram com esta explicação completamente estúpida. Portanto, daí, de facto, mais uma estupidez da Força Aérea norte-americana em tentar encobrir aquilo que se calhar nunca deviam ter encoberto, não sei. Não sei se querem chamar mais alguma coisa à classe. Não sei, nós temos problema de restrição aqui com o tempo, evidente, não podemos ficar a noite toda, porque até seria interessante se a maratona fosse para o resto da semana, mas é assim, aqui, eu não sei se tem mais, se quiserem acrescentar aqui, o Paulo, se quiser acrescentar alguma coisa, ou quem quiser colocar aqui questões, esteja à vontade, está aqui o Negro Sem Fio. Está aí. Agora, enquanto alguém pensa em alguma pergunta, é curioso ver os registros que existem dos projetos governamentais de vários países para o estudo deste tipo de fenomenologia. E então, pelo menos tenho aqui algumas dezenas de registros que começa em 1943 com o processo Massey na Grã-Bretanha, 44 na Alemanha, 47 o projeto ATIC nos Estados Unidos, 47 outro projeto SAIN, o GRUDES 49, por aí fora. Bem, montes de projetos depois de vários países como a França, por aí fora. Ora, tanto projeto e tanto dinheiro gasto para uma coisa que não existe, é uma pergunta que fica no ar. Outra curiosidade é que vamos tendo relatos de variedíssimas entidades, até próprios astronautas e cosmonautas, que são os astronautas russos, chamam-lhe cosmonautas. E então que, por exemplo, o Alexander Baladrin afirmou que discos voadores se aproximaram da estação orbital Mir e do cosmódromo de Baikonur, e que há dados suficientes para levar a cabo um estudo científico do fenómeno. Cito: na Rússia temos provas claras, cabendo aos governos reconhecerem oficialmente a existência dos OVNI. Entretanto, foram também libertadas uma série de imagens que estavam classificadas pelos russos, que já aqui falámos, em que, curiosamente, e na sequência do que se passou em Aurora, Roswell, depois mais tarde em Virgínia, mas também houve uma queda de um objeto não identificado na Rússia em 1977, em que, como já havia antecedentes, o próprio governo russo logo de imediato lhe explotou imediatamente a desculpa que tinha sido mais um satélite. Desculpa ou não, se calhar até não era desculpa, se calhar até não foi um objeto voador não identificado, se calhar até foi um satélite, mas, enfim. Depois fica muita coisa no ar e vai lá alguém entender. Agora, há aqui outra coisa curiosíssima e que não podemos deixar de passar despercebidos. Estas coisas não é só no estrangeiro, estes fenómenos não existem só no papel e com outras pessoas e noutros países e só para fazerem dinheiro ou isto ou aquilo ou aquilo outro. Temos relatos magníficos cá em Portugal. Temos um campo de estudo riquíssimo nesse tipo de fenomenologia e realmente eu já tive a honra e o prazer de passar a minha vista pelo homem que, eu invejo no bom sentido, atenção, que é o Sr. Comandante Júlio Guerra, que deu uma honra de estar presente aqui hoje entre nós, e em que, no sítio de Monte Junto, a 2 de novembro de 1982, teve um avistamento, e isto contado por ele é qualquer coisa de... bate qualquer filme de Roswell, bate qualquer coisa possível imaginária. Estamos a falar de um homem altamente treinado, era um ex-oficial da Força Aérea Portuguesa e uma pessoa de altíssima credibilidade
E o relato dele foi exatamente de um objeto, como também há relatos de Roswell de forma discoide. Mas depois deixarei este caso, que é realmente magnífico. Não houve queda, mas só o relato pormenorizado de como foi e da coragem que este homem demonstrou ao lidar com a situação e ao ver, ao estar a fazer a sua observação deste objeto voador não identificado, é qualquer coisa que nos volta a dar orgulho de sermos portugueses. Tentou provocar um crash. Exatamente, foi contra ele. Voou contra, quer dizer, voou na direção dele. Mas eu nem me atrevo a fazer qualquer relato, porque da boca dele, meu Deus, é fantástico. Agora, calma. Não, então ficamos aqui com as perguntas. Eu não sei que esteja a provocar aí o comandante para vir aqui fazer o relato, mas pronto. Que tiver aí perguntas que possam ser respondidas aí da maneira do possível, ou dúvidas, porque há muita informação, efetivamente. E como fazer uma síntese disso é complicado. Espero que já tenham percebido. Olha, o caso Roswell especificamente é isso. Houve qualquer coisa, de certeza. Agora, isso está empolado a vários níveis, mas que provavelmente no futuro nós talvez saibamos, digamos, concretamente o que aconteceu, não só nesse caso, como em inúmeros outros, porque as coisas durante um determinado período foram muito frequentes. Elas agora estão levando, digamos, outro rumo, aparentemente, mas continuam acontecendo casos. E tudo leva a crer que estamos aqui diante de uma história maior do que as pessoas possam imaginar. E o homem como espécie, sobrevivendo aqui à Terra, provavelmente, durante esse século, muito antes até do final desse século, vai fazer aqui uma espécie de upgrade civilizacional e vai saber de muita coisa que andou acontecendo aqui na Terra nos últimos anos. Nenhuma pergunta? Está? Boa noite. É assim, sou interessado no assunto, conheço o Sr. Abel há um tempo. Não sou investigador, mas tenho ideias que às vezes que ficam na cabeça, não é? E sempre vejo o Sr. Abel, eu ponho-me a par mais ou menos do que acontece. Uma pergunta acerca do que acontece em Portugal. Há uns anos atrás, não sei se foi há um ano, se foi há 2 anos, caiu qualquer coisa na Serra da Estrela. O exército foi para lá. O que é que foi? É que nunca se soube. Deu-se nas notícias, o exército foi para lá e... Sabe alguma coisa disso? Podem responder? Eu pessoalmente não tenho conhecimento de nada. É que eu lembro-me perfeitamente disso ter acontecido. Mas se... Há coisa de um ano... Foi noticiado, exatamente. Na televisão, mas entretanto o caso desapareceu. Exatamente. Foi o exército para lá, sei. Depois ouvi falar numa avioneta que tinha caído, mas entretanto já foi outra pessoa que me disse. Exato. Veio a notícia, exato, que teria sido uma violência. Se me engano, até foi num domingo. Se me falha a memória, foi num domingo até. Tenho uma impressão. Eu lembro de ter ouvido isso no rádio. Deu a notícia, chegou a sair na rádio. Houve testemunhos de pessoas que ouviram um som como um trovão muito forte e por toda a serra. Foi para lá mandar pessoal. Houve realmente esse relato. Eu segui pelas notícias. Não me foi possível, na altura, deslocar-me ao local. Também por aquilo que vim a saber. Desculpa que eu estou aflito, estou cheio de gripe. Mas por aquilo que eu vim a saber posteriormente, também não ia lá fazer nada porque o local ficou vedado, realmente. Portanto, acabei por não conseguir ter acesso a nenhuma informação, se foi algum meteorito, se foi algum lixo espacial, se foi algum OVNI, mas com certeza eu suponho que se fosse algum OVNI, as coisas teriam outros contornos ou talvez outros meios a serem movidos, digo eu, não sei. É como tudo. É como exato. aqui a falar. Exatamente. Exato. Entretanto, também houve outro acontecimento já há uns aninhos mais atrás,
por volta dos finais dos anos 70, que, segundo dizem também, ter caído um objeto voador não identificado perto de Leiria, no local de Nossa Senhora do Monte. Foi É curioso. sábado de 79, ou será 78, 70. Há um que foi um sábado, foi uma noite de sábado. Sim, uma noite de sábado. Que até caiu a luz em vários sítios, houve estações de rádio deixaram de emitir. isso eu lembro perfeitamente. Foi um clarão enorme, era por volta da meia-noite e meia. Mas houve vários relatos dias antes, durante e depois. Pois. Agora, uma coisa que foi curiosíssima, também não consegui ter muito acesso a essa informação. Não. Primeiro, na altura, eu era muito novo, e, em segundo lugar, sei que houve uma série de norte-americanos que invadiram aquela zona rapidamente. De certeza que não foi nenhum... Foi muito rápido, bem. Mas invadiram aquela zona muito rapidamente, parecia aquelas coisas nos encontros imediatos de Zagrau, assim os caminhões grandes e tal, pá, não sei. O que as pessoas se recordam foi de o primeiro cordão ser feito, o primeiro cordão de interdição ao local ser feito pela GNR, militares da GNR, e o segundo cordão foi feito por, eu acho que foi uma companhia de caçadores na altura. Eu posso depois, quem quiser mais informação, posso ir, eu tenho isso até escrito. Mas também não soube mais nada. Aquilo ficou uma série de dias que ninguém conseguiu lá ir acima, isso é verdade. E quando o local foi abandonado, a única coisa que ficou foi uma marca no chão de erva queimada em redondo. Agora, que é típico também, não é? Pois, mas eu também não posso agora estar a dizer se foi isto, se foi aquilo, se foi aquilo outro, porque falta-me dados, não é? Agora, só sei isto. Só sei isto. Lá que foi esquisito, foi. Mas, já agora que se está a falar em queda de coisas e acontecimentos e cá em Portugal, eu fartei-me foi de rir, se calhar, de uma forma idiota. Ou não sei. Quando foi a desculpa da cegonha que caiu, da falha de luz. Uns dias antes, na rede elétrica. Exatamente. Uns dias antes da visita de Sua Santidade João Paulo II, sim, exatamente, ao nosso país. Mas foi curioso porque eu nessa noite recebi montes de chamadas e estava a receber uma chamada, tinha já o telemóvel, chamada em espera, etc. Ia saltando de umas chamadas para outras, agarrei no mapazinho, ia picando aquilo com pioneses do sítio onde me estavam a relatar os avistamentos, por aí fora, que na mesma altura que falhou a luz, começa-me o telefone, parecia uma árvore de Natal, de pessoas a relatarem objetos, uns de forma triangular, outros discoide, etc. Mas há uma coisa curiosa, coincidiu realmente, as trajetórias foram coincidindo e os tempos foram coincidindo. Já que falámos aqui na Sua Santidade João Paulo II, que curiosamente foi falar também no Terceiro Segredo de Fátima, isto são tudo coisas que eu deixo no ar, nem estou a fazer qualquer ligação, só estou a dizer que é curioso, mas nada, acabou. E longe de mim, que se eu me quisesse dedicar à religião, dedicava-me à Teosofia. Mas, Sua Santidade o Papa Pio XII, também em 1958, a 3 de outubro, perante 700 católicos americanos, afirmou o seguinte: o mundo invisível que nos rodeia é tão real como o mundo visível que conhecemos. E continua: a humanidade tem sido sempre protegida por seres que contemplam a face de Deus de mais perto. Há sempre a dupla interpretação nestas palavras. Agora, é curiosíssimo terem sido estas palavras preferidas por Sua Santidade Papa Pio XII e numa época quente. Isto, em 1952, era uma altura quente, a altura que se falava muito também do... Exatamente.
e entre outros que começaram a falar sobre a oftalmologia.